Está entrando no ar Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Com o desembargador João Batista Damasceno e Antônio Carlos Esteves. Um bom dia para todos os nossos ouvintes da Manchete Online e da Rede Jurídica TV. Nós estamos começando hoje, nessa sexta-feira ainda, com lusco-fusco, não se sabe se vai fazer sol, se vai chover. Dizem que tem chegado aqui muitas frentes frias, ainda bem que a frente fria vem junto com o vinho, porque como ela vem da Argentina, vem do Chile, sempre traz um pouquinho de vinho para a gente poder enfrentar essa frente fria. E ainda bem que é frente fria, não é furacão, né? Porque os nossos irmãos lá dos Estados Unidos e da América Central estão sofrendo aí com essas intempéries. Mas falando em intempéries, nós vamos hoje tratar de um assunto muito interessante com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Essa instituição responsável pela segurança pública, tão cobrada pela sociedade, tão cobrada por essa política de insegurança pública que exige um estresse permanente dos policiais e uma guerra, né? Estamos vivendo aqui uma guerra e hoje o nosso convidado é o Tenente-Coronel da Polícia Militar, Fernando Derenusson, né? Derenusson. Ele é psicólogo, olha que já é um diferencial, né? Dentro da Polícia Militar, um psicólogo, e é companheiro nosso da LIP Brasil. E ontem nós podemos comemorar um encontro ímpar, né? No dia 6 de outubro de 2016. Desembargador Damasceno, você sabe que esse dia, essa data é uma data paralímpica, né? Pois é, rapaz. Que você lê de frente para trás a mesma coisa. A mesma coisa. 6/10 de 2016, que lendo ao contrário também dá. Pois é, essa figura de linguagem, né? Das figuras de linguagem, né, que nós vamos encontrar na língua portuguesa, essa é uma delas, o palíndromo. Bem que eu gosto mais da ironia, né? Eu acho que, né, fica mais assim, é uma figura de linguagem mais corriqueira. O palíndromo, você vê, durante toda a nossa o palíndromo nessa data de ontem, na data de ontem, né, que tanto lendo de frente para trás quanto de trás para frente, dá a mesma coisa. A ironia não. Eu vejo em você aqui, Ciro, nos programas, toda sexta-feira. Esse é o Damasceno. Mas ontem nós aproveitamos esse dia e marcamos ali na Academia Nacional de Medicina, um templo da medicina. Tem 187 anos, né? Tem lá a cadeira de Dom Pedro II, os acadêmicos presentes para discutir essa questão de drogas, saúde e direito. Por que eu estou dizendo isso? Já aconteceu, foi ontem, foi um sucesso absoluto. Nós tivemos depoimentos de policiais militares, policiais civis. O coronel Jorge da Silva, nosso convidado, já esteve aqui também. A doutora Maria Lúcia Caramo, Técio Lins e Silva, foi um encontro também muito significativo, muito romântico, né? A história conta que as pessoas se encontram e se reencontram, né? Durante... E a vida é assim, né? Um conjunto de encontros e desencontros, fundamental são os passos que a gente dá, como nesse momento a gente está nesse debate aqui, né? Junto com o coronel, que também faz parte da LIP. Aliás, nós aqui fazemos parte da LIP, né? Para quem não sabe, a LIP são agentes da lei contra o proibicionismo, né? Que é tão letal, né? No presente momento. Acho que bastante os passos nós estamos dando agora aí, né? Encontros e reencontros, porque também estamos aqui, para nossa alegria, com o nosso professor Kleber Tani, né? Um especialista, um mestre aqui no Brasil em meditação transcendental. E também falando desse encontro, a meditação transcendental, uma psicologia na Polícia Militar. Esse encontro, meu querido Coronel Fernando, dá certo? Está dando certo? Olha, bom dia a todos. Esse encontro é um encontro muito feliz para nós da Polícia Militar.
a gente percebe na meditação transcendental um poderosíssimo aliado do policial e da corporação policial no combate ao estresse, porque a polícia militar recebe estresse de todos os lados. Costumo dizer que quando tudo falha na sociedade, eu estava falando mais cedo com o desembargador Ciro, dando o exemplo do goleiro, né? A polícia é o goleiro da sociedade e o goleiro não pode falhar, já dizia o nosso Jorge Ben. Então, assim, a gente percebe que essa infalibilidade, essa exigência de infalibilidade da polícia deságua em uma carga muito grande de estresse para cada policial, tanto oficial quanto praça, porque o oficial, se acontece alguma ocorrência na unidade dele, ele pode ser exonerado, né? Ele vai responder como responsável por tudo daquela região. E o praça, da mesma forma, se ele comete um erro de julgamento por estresse, por alguma coisa assim, ele pode ser excluído, pode matar alguém indevidamente, pode vir a falecer ou ficar ferido e inválido para o resto da vida. Então, assim, a carga de estresse é muito grande, a carga de cobrança. Então, se a gente insere nesse ponto focal de estresse de todos os problemas sociais, imagina se a gente, nesse ponto focal, insere uma prática como a meditação, que é uma grande válvula de escape. É como se a gente pegasse uma panela de pressão e tirasse aquele pino e permitisse que esse estresse fosse descarregado de certa forma. Então, com muita alegria, parece que o professor Kleber conheceu o Coronel Robson aqui nesse no programa. Encontro com a Justiça. Então, esse programa foi responsável por esse encontro, aonde o Coronel Robson, ex-chefe de Estado-Maior da Polícia Militar, conheceu o professor Kleber e o convidou para instituir um programa de meditação na polícia. Eu só fui muito feliz quando usou a imagem do goleiro. E aí lembrei que nós perdemos a Copa do Mundo em 1950 com 11 jogadores. O único que é cobrado até hoje é o pobre do goleiro Barbosa, né? Sim. Até hoje ele é cobrado. Agora, professor Kleber, e onde é que entra aqui o nosso mestre Maharishi? Então, Ciro, é um prazer estar com vocês. Retornando então para ratificar a maravilha que foi esse casamento entre a nossa instituição, especialmente a Fundação David Lynch, que foi o patrocinador desse programa, e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Existem muitas técnicas de meditação no mundo, e eu venho me envolvendo com a meditação transcendental há 40 anos. Eu sou um professor de educação física, eu dei aula em mestrado, em pós-graduação, e a minha área de estudo foi a fisiologia do repouso. Eu procurei entender o que acontece com a pessoa quando ela relaxa, quando ela descansa, que há 20, 30 anos atrás não era algo assim significativo. Mas em função do nível de estresse que a gente vê na sociedade, hoje em dia isso se transforma quase que num artigo imprescindível, né, nos grandes centros. E a meditação transcendental, como você sabe, enfim, você já aprendeu a técnica, ela tem um respaldo científico muito sólido. É uma técnica milenar, é uma técnica que vem sendo validada cientificamente há mais de 40 anos, são mais de 1.400 pesquisas científicas, que demonstram especialmente que o nível de repouso experimentado durante essa técnica chega a aproximadamente 8 vezes, 8 vezes maior do que o repouso que nós experimentamos durante o sono, em alguns momentos durante os 20 minutos de prática. E isso, como o Coronel Fernando estava falando, desopila o sistema nervoso assim, de uma forma incrível, porque a gente tem a experiência de um quarto estado de consciência. Isso foi verificado por um cientista em 1971, o Maharishi Mahesh Yogi, que foi o precursor do método. Ele foi também um cientista, um físico e matemático que se tornou um monge, e esse quarto estado de consciência, ele é um diferencial assim espetacular, maravilhoso para o indivíduo que se vê pressionado
por mais de 80% das doenças conhecidas como estando relacionadas ao estresse, né, ao desequilíbrio emocional, psicológico, especialmente aos sentimentos que são indesejáveis, como raiva, ansiedade, medo, tristeza, que a gente não consegue controlar. Então o Maharishi foi o precursor, foi um físico, matemático, formado na Universidade de Allahabad, na Índia, e a técnica é uma técnica muito consistente. Hoje em dia ela é apoiada pela Fundação David Lynch na América, que é composta pelo Paul McCartney, pelo Al Gore, pelo Clint Eastwood, Martin Scorsese, enfim, uma infinidade de pessoas que são assim, da pesada mesmo, são pessoas que de grande gabarito. Agora, professor Kleber, nós estamos um momento, né, tem tudo a ver aqui, né, um coronel da polícia, o senhor, e que o senhor professor de educação física, domingo passado, agora no dia da eleição, faleceu um professor de educação física, o professor Marcos Flávio do Amaral Vasconcelos, o Pingo, que foi treinador de basquete aí, de muitos times, até do Flamengo. Né? Na época ele principalmente do Flamengo. Ele foi treinador de basquete até do Flamengo. E há 18 meses ele foi vitimado, né, no Meia, quando um outro professor de educação física dirigindo um carro, pararam no sinal atrás de um carro que estava sendo assaltado, e dois rapazes que estavam numa moto dando cobertura ao assalto deram tanto tiro no carro deles que o carro teve perda total, né? O professor Pingo levou um tiro na nuca e ficou 18 meses, né, em coma, quase todo o tempo em coma, e foi executado domingo. E conversando com os policiais, conversando, né, com delegados, assim, tudo leva a crer que eles foram confundidos com policiais. Né? Eles estavam com o cabelo baixinho, o carro, né, era um carro filmado, né, com aquelas rodas pretas, né, que os policiais gostam muito de usar, o aro de ferro preto. Né? Então, um carro parecia um carro, a estética deles era uma estética que estava muito próxima de policiais, e eles foram executar, quer dizer, um deles faleceu, o professor Pinho faleceu, o professor Edinho chegou a levar um tiro na testa, né, mas sobreviveu, foi apenas felizmente apenas uma lesão. Né? E numa situação, que até domingo conversamos com o delegado, mas não existe mais aquela expressão da tranquilidade que havia num outro momento, assim, perdi. Né? O policial entregava a arma, o bandido roubava a arma, deixava ele com vida. Ou o contrário, né? O bandido, né, o criminoso falava, perdi. Né? Ele era algemado, preso. Né? Hoje em dia não existe mais essa postura. O estresse chegou até, é um matar e morrer permanente, né, em decorrência de uma política de segurança que o secretário Beltrame em 2007 chamou de confronto, né, mas que outros chamaram de política de extermínio, eu concordo, e que tem hoje, né, policiais têm matado e morrido, e neste ano o número de policiais mortos em serviço superou ao número de policiais mortos fora do serviço, né? Coisa que era comum até o ano passado. Neste contexto, né, tem como, né, a meditação, né, minorar num contexto desse que todo é voltado para o estresse, sobretudo, né, para a morte do praça que está no cotidiano, na rua? Então, o coronel Fernando, ele assim, acho que muito bem dotado para falar sobre o assunto, mas o que a gente observa, e esses são estudos que vêm do exterior, especialmente dos Estados Unidos, é que a meditação transcendental ela atua muito bem em cima do estresse pós-traumático. Essa fundação David Lynch nos Estados Unidos, ela se especializou em tratar dos veteranos do Vietnã e especialmente também escolas com um nível de problemas assim elevadíssimo. O que a gente sabe é que o estresse pós-traumático ele atua em determinadas regiões do cérebro, áreas do cérebro, que fazem com que o indivíduo não consiga ter equilíbrio entre emoção e razão. A gente sabe que um hemisfério é analítico verbal, outro é sintético espacial. E a gente tem determinadas estruturas que regulam essa convivência entre os dois hemisférios. Quando o indivíduo ele se sobrecarrega por uma quantidade de estímulos muito fortes e muito grande, ele não consegue fazer com que determinadas áreas do cérebro
estejam irrigadas sanguineamente de forma adequada. Então surge o que é chamado de buraco funcional. E através desses buracos funcionais, o indivíduo ele não consegue responder a um estímulo adequadamente. Ou ele vai num nível muito alto ou vai num nível muito baixo. Então o resultado disso é que ele, pelo menos o que a gente ouviu na Polícia Militar, é que num período curto, muitas vezes 1 ano, ele tem que ser recolhido para dentro do quartel porque ele já não consegue mais trabalhar na rua. E isso é um problema para todos, é um problema para a família dele, é um problema para a sociedade, é um problema para o contribuinte. E a meditação transcendental em especial, eu te digo isso porque existem muitas técnicas de meditação, né? E elas não são iguais, elas não se propõem ao mesmo objetivo. A meditação transcendental tem comprovadamente um resultado muito eficiente em cima do estresse pós-traumático. Então é capaz de recuperar áreas do cérebro que estejam assim extremamente debilitadas. A gente sabe disso através de testes eletroencefalográficos computadorizados, assim, de uma forma cabal. Então, o efeito da meditação transcendental é um efeito muito positivo. Professor, o ouvinte deve estar com a eterna angústia de ouvir o milagre sem saber como. Nós temos em diversas exposições sobre emagreça em 7 dias, Sim, claro. Emagreça em 30 dias. E a pessoa diz, por que não diz logo o que é que tem que fazer? Porque na realidade, chega no final, o milagre está no remédio que a indústria... Bom, muito bem. A meditação transcendental não usa esse sistema de marketing. Mas o ouvinte está perguntando o que é a meditação transcendental e, pelo menos, é claro, ouvinte, não adianta você pensar que vai fazer meditação transcendental hoje na sua casa, porque isso depende de um treinamento que só o professor e só o coronel podem falar sobre ele. Mas vamos satisfazer a angústia e a curiosidade do ouvinte. O que é meditação transcendental? Muito bom. A gente fala sobre o entorno, né? Mas o foco é essa experiência do quarto estado de consciência que eu estava aqui apresentando para vocês. Pela que ontem eu estava lendo sobre quintessência. Todo mundo fala quintessência, mas ninguém sabe o que era quintessência, que era algo fora do ar, da terra, do fogo, era algo transcendental. Exatamente. Desculpa a interrupção, mas foi irresistível. Claro. Então, assim, a grosso modo, a mente funciona de 2 formas que são distintas. A gente chama de atividade horizontal e atividade Presta atenção, ouvinte, que isso é importante para você até se interessar. Eu posso até dar uma dica aqui para o pessoal de casa. Mas então, na atividade horizontal, o processo cognitivo, ele ocorre muito através da memória. Então eu venho aqui para falar sobre meditação transcendental. Eu me lembro de várias passagens da minha vida, textos que foram escritos, palestras, e eu vou apresentando para vocês um pouquinho de tudo isso. Agora, isso é uma repetição, né? De certa forma, é até uma experiência que entedia a mente. Por quê? Não há nada de muito novo. Então a mente ela precisa sair do óbvio e ela precisa experimentar algo além. Então, existe o que a gente chama de insight, que é a experiência do mergulho, da interiorização. Através desse insight, a gente sente as coisas antes de tentar entendê-las. Me parece que alguns estudos demonstraram que as mulheres têm mais isso do que os homens. Mas, de qualquer forma, um bom exercício de meditação é um exercício de insight. É um exercício de transcendência, é um exercício para a pessoa se sentir mais consigo mesma. É um exercício para o indivíduo comungar com a natureza humana. Então não tem mérito intelectual nenhum, não é uma técnica em que a pessoa vai tentar entender alguma coisa sobre a vida. Não há racionalidade. Não há racionalidade. Não é atividade abstrata racional. Coronel Fernando, diante dessa exposição do professor Tanir, é possível um policial no estado de estresse permanente em que ele está relaxar no Rio de Janeiro?
Olha, essa pergunta é importantíssima. Pelo seguinte, eu, sendo psicólogo da polícia, né, por muito tempo eu atendi no Hospital Central da Polícia Militar e eu percebi aqueles pacientes, o problema psicológico deles, o que eu podia ajudá-los. Muitas vezes eu percebia que o problema psicológico se devia a um contexto real, no qual eu não podia alterar, no qual eu não podia intervir. Quando eu me tornei o chefe do serviço, eu comecei a perceber que a gente não pode atuar apenas no campo da clínica, da psicologia clínica, do ambulatório, atendendo aos policiais que nos procuram, porque tem contextos em que o policial está inserido em que o estresse é inevitável, né? E que o estresse, e até mesmo a escalada do estresse, é muito difícil da gente conter. Então eu considero assim, que meditação é muito importante, muito benéfica, mas não é a resposta única para todos os problemas e não é a resposta suficiente para todos os problemas, assim como a psicoterapia, né? Lógico que essas estratégias têm um grande alcance, mas tem que haver um entorno que possibilite que aquilo ali faça efeito suficiente para abaixar o estresse. Lógico que vai abaixar o estresse, só que se ele está constantemente inserido num contexto conflagrado, esse estresse... Ele vai retomar imediatamente. Ele retoma menor, mas ele vai retomar e vai continuar adoecendo o indivíduo, né? Então, assim, eu acho que por isso que recentemente, quando me tornei chefe, eu comecei a me preocupar com o retorno que a psicologia ia dar para o comando a respeito do contexto em que o policial está inserido. Então o comandante-geral Pinheiro Neto, né, anterior, me chamou um dia, falou: Fernando, eu sei que 40% da tropa está estressada, o que a psicologia vai fazer com esses homens? Aí eu perguntei, eu falei para ele: coronel, a gente pode elaborar um programa, porém eu gostaria também de sugerir ações para além da psicologia, porque a psicologia é um grande ouvido da tropa, né? Então a gente percebe que tem setores, que tem cenários em que o policial está inserido, que a gente pode colocar um psicólogo para cada policial, que a gente não ia dar conta. Não vai resolver. A gente fez um relatório para eles sobre esses fatores de estresse e, enfim, a gente está se empenhando a cada vez mais a dar um retorno para o comando, para pensar em que cenário a gente está inserindo o nosso policial e se é possível para alguém dar conta de determinados cenários. Coronel, independentemente desse setor conflagrado, que não está pequeno, né? Houve, e aí os agentes públicos, formuladores de política pública, que foram elevando esse patamar de violência e colocando policiais, como o senhor falou, que é o goleiro, né? É o último, é quem vai lá para o fronte, mas quem elaborou, né, o confronto, quem elaborou a política de confronto, está confortavelmente no gabinete, né? Nos gabinetes dos palácios, né, dos governantes. E esse policial que está lá, né, no confronto, cotidianamente, ele pode até, né, receber algum apoio psicológico para reduzir esse nível de estresse. Mas tem também uma outra política, ou já teve, ou tem em alguns setores, que é de estimular esse estresse. É aquele pessoal que tem sangue nos olhos e faca atravessada nos dentes, né, que são os bravos, que é quem vai ser forte e enfrentar a morte, né? Isso é um negócio bem pesado. Eu nunca vi ninguém vencer, tá? Todo mundo que enfrentou a morte que eu conheço morreu, né? A morte, ela é bem... mas tem também isso, né? Ou em algum momento, ou há setores que têm menos essa preocupação com o ser humano que está dentro daquela farda, né, e que pensa que é possível colocar os meninos com sangue nos olhos, faca no dente, para ser forte e enfrentar a morte. Não tem esse pensamento ainda numa vertente? Olha, desembargador, eu até ouso discordar do senhor no seguinte: eu acho que não há ninguém confortável numa situação dessa, né? Mesmo os formuladores da política, está todo mundo super pressionado, né? A gente tem uma política, e aí eu chamo para o nosso tema
da guerra contra as drogas, né? Porque a gente está combatendo um monstro que tem se mostrado com mais de 1000 cabeças, né? A gente corta uma cabeça, surgem 7. Então, eu não vejo ninguém confortável. Eu vejo do comandante-geral, secretário de segurança, governador, está todo mundo nesse estresse. Só que eu acho que essa tendência de tornar o policial um bravo também é uma tentativa de fazê-lo lidar com estresse. Eu também acho isso. Também é isso. Só que é uma tentativa que termina por também tem os seus limites de eficácia, né? E também termina por gerar um aumento do uso da força policial. Então é uma resposta diante de uma política. É lógico que existem outros fatores que levam à violência, mas eu vejo que predominantemente, isso é uma opinião minha, que eu acho que vem sendo compartilhada por cada vez mais policiais, inclusive já foi falado pelo secretário Beltrame, que essa política de guerra às drogas, ela está gerando uma situação insustentável, né? Então, ele gera vários tipos de resposta, vários tipos de tentativa da gente solucionar esse problema. Mas, por enquanto, temos que lidar com isso. Coronel, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas depois eu queria voltar com o senhor falando sobre essa questão do tempo. Nós, juízes, trabalhamos muito com psicólogos em várias áreas, na área de família, na área da infância e da juventude, na área criminal. Só que o tempo do juiz é um e o tempo da psicologia é outro, né? O tempo processual é um. Eu imagino o senhor com essa questão da hierarquia. O senhor tem o seu grupo de psicólogos, mas o senhor tem lá o comandante a lhe cobrar metas, a lhe cobrar resultados. Vamos voltar com essa pergunta. Como é que a psicologia se vira nos 30 mesmo, para dar respostas imediatas a muitas coisas que não têm respostas nem a longo prazo? Mas vamos a um pequeno intervalo e voltamos hoje entrevistando o coronel psicólogo Fernando Derenusson e o professor de meditação transcendental Kleber Tanni.